Neste mês, a Organização das Nações Unidas apresentou um relatório dizendo que existe sim racismo no Brasil. Segundo o relatório, hierarquias raciais são culturalmente aceitas no país e parte da sociedade brasileira nega a existência do racismo, pois existe por aqui um mito da democracia racial. Quem comenta o assunto é Celso Marcondes. Pelé afirmou na semana passada que o goleiro Aranha dos Santos tinha errado ao chamar a atenção diante das ofensas racistas que recebeu de alguns torcedores do Grêmio no jogo recente entre eles em Porto Alegre. Pelé, ao contrário de Aranha, fez questão de afirmar que nos seus tempos de jogador era frequentemente agredido por torcedores adversários. Mas o Pelé disse também que ele preferia se calar e responder em campo com gols às provocações que recebia. Eu prefiro acreditar que se o Pelé, com toda a fama mundial que tinha, tivesse reagido apenas algumas vezes como fez o Aranha, ele teria prestado um serviço muito maior à luta pela democracia brasileira. Pois a conclusão do relatório que a ONU divulgou neste mês tem toda a razão de ser. Existe racismo no Brasil e ele só pode ser combatido se, antes de tudo, a sua existência for admitida. A partir daí, toda vez que um ato racista for identificado, ele tem que ser denunciado e combatido, exatamente como fez o goleiro Aranha. O que choca é que, apesar da maioria da população brasileira ser afrodescendente, são os negros aqueles que têm menos acesso à saúde e à educação no Brasil. São também eles os que morrem mais cedo e os que menos participam da distribuição das nossas riquezas. A maioria dos jovens assassinados em nossas periferias é negra. É por isso que são decisivas as iniciativas de nossos governos para ajudar a integração real dos afrodescendentes em nossa sociedade. Não basta denunciar os casos, nem considerar crime o racismo. Foi fundamental, nesses últimos anos, a criação de um ministério que promova a igualdade racial. Também foi muito importante implantar a política de cotas raciais para o acesso às universidades e aos cargos públicos. Assim como a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial em 2010 e a promulgação da lei que incluiu no currículo da rede de ensino a história da cultura afro-brasileira. É preciso que todos os brasileiros lembrem, todos os dias, que nosso país foi aquele que mais teve escravos no mundo, mais de 4 milhões de seres humanos. Foi também o país que teve escravos por mais tempo, quase 350 anos, e aquele que demorou mais para abolir a escravidão. Os negros, vindos da África, foram os principais responsáveis pela construção do nosso país. E os seus descendentes são aqueles que mais sofrem com a discriminação, as perseguições, as provocações. É por isso que, nesse quesito, o Aranha é muito melhor que o Pelé. Reagir às provocações racistas é uma atitude correta e necessária, fundamental para que o tema seja debatido e os responsáveis sejam punidos. Afinal, um país que cresce e se desenvolve precisa de ações afirmativas e firmes de seus governos e de todos os seus cidadãos.